Essa aula de hoje é sobre o projeto Integrador 2, né? Então, a aula de hoje ela nem vai ser muito longa, tá? A ideia principal é explicar um pouco a respeito do projeto. Então, eu mudei um pouco o projeto, né? O nosso projeto, ele, Integrador 2, na primeira visão, estava vista como criar uma ULA, né? Então, achei que a gente está com um tempo muito restrito para fazer um projeto assim, mais complexo um pouco, né, eu diria, fazer uma aula de ponto flutuante, né? Então, achei que eu tinha que dar uma suavizada, né, no projeto, e aí a ideia principal foi incentivar a criação de um jogo, né? Então, um jogo básico, né? Então, eu sugeria dois jogos principais, né? Bem simples, no caso, mas se alguém tiver uma iniciativa para fazer algo diferente, também fique à vontade, né? Então, o projeto fica, né, naquele mesmo feitio, né, ou seja, a gente pode ter até 5 alunos colaborando no projeto, né, vocês podem formalizar os grupos, né, mandando e-mail para mim, né, com o nome dos integrantes. Então, o grupo tem que entregar um código-fonte seu CPP, valendo 60% da nota, apresentação no formato PPT ou PDF, né, valendo 20% da nota, e uma apresentação de vídeo, né, com no máximo 10 minutos, né? Então, tentem se policiar 10 minutos, pessoal, porque eu vi aí apresentações de 20 minutos, tá? Ficou um pouco cansativo. Em alguns casos, deu vontade de assistir em velocidade mais rápida, tá? Então, tentem fazer um vídeo mais resumido, ou cortem, né, as partes que não interessam, ou que ficam muito repetitivas, né? Então, eu acho que esse último projeto 1, ele se tornou um pouco repetitivo, né? Porque as funções eram muito parecidas. Né? Teve pessoas que explicaram uma por uma, assim, até né, exaustivamente. Mas, enfim. Então, apresentação por vídeo, né? Então, no máximo 10 minutos. E também ele vai valer 20%. Né? Então, a ideia principal é que aqui, somando tudo, vale 100%. Entrega até o dia 11, né? Então, uma semana antes da última semana do bimestre. Então, vocês têm que obrigatoriamente entregar, tá? Como eu falei, não vou cobrar que seja feita a apresentação em aula, que a gente acabou perdendo tempo, né, em sala de aula fazendo isso, então acho que não acaba não valendo a pena. Segunda coisa, né? Então, os jogos que foram sugeridos, né? Então, a pessoa trabalhar, né, com o jogo da fônica, né? Ou seja, trabalhar com strings, né? Vetores, strings, principalmente, laços, né? E tentar, né, criar um jogo em que a pessoa tem que adivinhar uma palavra. Né? Então, na leitura da palavra, essa palavra vai ter que ficar oculta de preferência, né? Então, a pessoa digita a palavra, né? E fica de forma oculta para que a primeira pessoa. Ou podem fazer também um banco de palavras e sortear uma palavra, né? Isso também poderia ser interessante, né? Para que o oponente, digamos assim, não precisasse digitar, né, uma palavra. A ideia principal é que se a pessoa atingir 6 chutes, né, ou letras que a pessoa geralmente, né, sugere para completar aquela palavra, o indivíduo tem que perder, né, ou seja, significa que a pessoa será enforcada, no caso, né, no jogo. E a ideia principal é que o jogo deve ter um laço que permita reiniciar o jogo, né, antes de finalizar o programa. Então, a ideia principal é treinar, né, nesse jogo, se forem realizar esse jogo, strings e laços, tá? Já no jogo da velha, né, que é um jogo também bem simples, tá? É um jogo de tabuleiro, né? Então ele é um jogo que tem 9 posições, né? Ou seja, batalhas por batalhas. E a ideia principal é que seja jogado entre duas pessoas, né? E não uma pessoa e um computador. Ou seja, você não tem que fazer o computador jogar ou algo do gênero, tá? Então a ideia principal é que tenham dois oponentes, né? E aí a gente tem que também conseguir identificar qual é o jogador que ganhou, né? O jogador que joga com o X ou o jogador que joga com a bolinha, né? Que eu sugeria que seja no X e um O, né? Como está aqui nesse quadrinho do lado aqui, né? E o jogo tem que identificar vitórias. O que são vitórias, né? Taias iguais assim, né? Ou seja, linhas e colunas, e taias iguais nas diagonais, né? Então pode ser as taias
colunas assim, ou as tais linhas assim, né, ou as duas diagonais, tá? Então, isso vocês já jogaram muito, né? Quando eram criança, vegetando. Então, a ideia principal é contabilizar as vitórias e derrotas, né? Ou seja, tem quantas vezes o X ganhou, quantas vezes a bolinha ganhou, né? E o jogo deve usar estruturas de laço também que permitam reiniciar o jogo antes de finalizar o programa, tá? Então, isso aqui foi uma coisa que eu sugeri usar o laço, né? Porque eu acredito que vocês já aprenderam a usar os whiles, os fors, os repeats, enfim, todas as estruturas de laços incontados, né? Ou seja, aqueles laços que a gente não sabe quando é que vão parar. E a ideia principal é que vocês voltem a utilizar na realização desses pequenos jogos aqui. Como eu falei, não fica limitado à realização só desses jogos. Se vocês quiserem criar algum outro jogo similar, né? Algum jogo simples, assim, não precisa ser nada muito complexo, tá? Vocês podem criar, fiquem à vontade, mas essas sugestões, acho que, do meu ponto de vista, são suficientes, né? E se eu fosse aluno e fosse implementar, provavelmente eu ia tentar fazer o jogo da velha, acho que parece mais legal, não sei, do meu ponto de vista, né? Mas fiquem à vontade para fazer o jogo da força, se preferir. Também não é difícil, tá, pessoal? Quando eu era aluno, eu também fiz esses jogos, né? Fiz algum outro jogo também, né? Em algumas outras disciplinas, né? Então, fazia parte. A gente fez um jogo para a disciplina de inteligência artificial, quando eu estava na graduação de engenharia de computação, que era tipo um Mega Mania, né? A gente tinha uma navezinha que ia atirando digamos, obstáculos, né? Como se fosse um River Raid da vida, né? Ou um Mega Mania, que eu falei, que é um jogo clássico, né? E vai baixando. Agora eu já olho, né? O que vocês comentaram aí. Então, a gente fez na graduação isso, o Mega Mania e... não são os dois jogos, Tom. É um só. Escolhe um dos dois para realizar. Ou tu faz esse, ou tu faz esse, né? Ou o teu grupo faz a forca, ou o teu grupo faz o jogo da velha. Precisa realizar os dois, tá? Não temos tempo para isso. A gente tem aí 3 semanas, né, para realização, então acredito que vocês vão ter que se esforçar um pouquinho para realizar. A ideia principal é que, né, a gente complete esses jogos, como eu falei, na minha graduação eu fiz o Mega Mania, e a gente, em vez de fazer obstáculos, né, descendo, assim, ou objetos, né, descendo, a gente colocava uma imagem com o rosto dos professores, né, e a gente ia matando os professores, assim, com a navezinha. Um jogo que, no final, foi bem divertido de realizar, porque a gente acrescentou as dificuldades, né? Os professores que tinham as disciplinas mais difíceis, a gente botou eles mais para o final do jogo, tal, uma coisa do gênero. Mas, como eu falei, não precisa fazer mais do que um desses dois, tá? Façam a escolha um desses dois para ser realizado, tá? E a ideia principal, de novo, né? Se quiser utilizar o Linux, né, fiquem à vontade para usar o Linux, o Ubuntu, né? Utilizar o editor que quiserem. Né? Podem usar o Dev++ também, que acho que foi o que a maioria acabou preferindo, né? Parece ser o nosso compilador mais simples aí de ser utilizado. Tá? Eu, para conferir o trabalho de vocês, eu usei o Dev++, tá? Então, se preocupem em fazer numa plataforma, como eu falei, podem utilizar a plataforma online, né? Também, né? Mas, assim, se quiserem usar outra linguagem, eu espero que não, né? Espero que usem o que a gente está aprendendo agora, nesse momento, né? Apesar que pode existir outras linguagens que favoreçam, né? Esse caso de criar esses dois tipos de jogos. Mas a ideia principal é que vocês façam um programinha básico, né, para me entregar até essa data, né? Então, a ideia principal é que, né, o projeto integrador ele venha a valer 40% do total dessa disciplina. Então, como eu falei, essa disciplina é para ela ser uma disciplina muito introdutória, tá, pessoal? É para que vocês discutam os aspectos, né, da engenharia, como a gente viu no início da disciplina, né? Reflitam a respeito da profissão de engenheiro um pouco, né? Que a gente viu que é um curso que tem 3.600 horas, né? E é um curso que tem bastante coisa de matemática, né, e bastante coisa de computação. E o foco do nosso curso aqui na Unipampa é o hardware, né, não é tanto software, mas a ideia principal, né, como é uma disciplina introdutória,
é incentivar vocês a começarem a programar, né? Assim como a disciplina de algoritmos, né? Que creio que a maioria também está fazendo, né? Nesse momento. E aí a ideia principal é que esse trabalho, né? Mesmo sendo simples, ele vem a valer 4 pontos da disciplina, né? Então, como eu falei, o que mais vale é o código-fonte, que são os 60%, ou seja, o código-fonte vai valer 2,4 pontos, né? O vídeo de apresentação vai valer 0,8 pontos, né? E a apresentação PPT também 0,8 pontos, né? Então, reparem que se vocês fizerem um bom vídeo, né, e um documento bem simples explicando, né, o código de vocês já vão ter ganhado 1,6 pontos, né? O ideal é que o código-fonte e o programa funcionem bem, então o funcionamento do software, né, é o que acaba dando maior peso nesse caso, né? Então, eu confio em todos os códigos, tá, pessoal? Fiquem à vontade. E se vocês mandarem antes, eu costumo corrigir antes, né? Então, teve alguns colegas de vocês que no projeto integrador não enviaram bem cedo o projeto, aí eu conferi e já dei um feedback falando a respeito de alguns erros. Também não fiquem com vergonha de mandar e-mail, né? Ou mandar mensagem pelo Moodle, que eu respondo sempre que possível e o mais rápido possível, tá? Então, a ideia principal era essa da aula de hoje, né? Que a gente discutisse a respeito desse projeto, né? E fica aí já o formulário.